As vantagens e desvantagens de trabalhar sem sair de casa. Aos poucos, o trabalho começa a ser adotado pelas empresas. Veja na reportagem de Gisele Loureiro. Junto com a evolução tecnológica, surgem as novas formas de relacionamento empresa-empregado, o chamado teletrabalho. O formato alternativo que permite ao funcionário trabalhar fora do escritório tem se tornado cada vez mais comum. Apesar de considerar o contato com os colegas importante, há 4 anos Caroline optou pelo sistema. Para ela, as vantagens são imensas, mas para ter sucesso é preciso ter disciplina. Para fazer o teletrabalho tem que ser disciplinado. Eu acho que tem que ser uma pessoa disciplinada, porque trabalhar em casa tem muitas tentações também. A televisão está ali pertinho, o seu quarto, sua cama está ali pertinho, a geladeira toda hora acessível. Então, tem que ser uma pessoa disciplinada, organizada, focada. Qualidade de vida para o funcionário e aumento de produtividade para a empresa são apenas algumas das vantagens do teletrabalho. Mas é preciso ficar atento à formalização desse contrato para evitar futuras ações trabalhistas. Este especialista conta que dos 13 mil funcionários da empresa, 54 são teletrabalhadores. Mas até alcançar esse benefício, o candidato precisa passar por uma seleção. Segundo ela, esse tipo de iniciativa é uma tendência mundial, mas ainda falta uma legislação específica. No Brasil, nós não temos legislação específica. Nós temos 2 projetos de leis, um deles, inclusive, já está nos finalmente dele para ser aprovado, que é um projeto que vai alterar a nossa CLT, alterar, na verdade, o artigo 6º da nossa CLT, contemplando a modalidade de teletrabalho. Mas também não impede que a nossa CLT hoje respalde o programa de teletrabalho para o governo, que inclusive o SERPRO implantou por meio do respaldo do artigo 6º da nossa CLT. Mas a falta de uma legislação específica tem dificultado bastante, sempre dificulta a implantação para todos os órgãos. Bom, e a nossa convidada para tratar desse tema é a advogada trabalhista Regilene Nascimento. Boa tarde, bem-vinda ao Jornal da Justiça. Boa tarde, Ana. Bom, qual é a origem do teletrabalho? A origem do teletrabalho, por incrível que pareça, não é um instituto novo, moderno. Ele remonta a 1857, quando pela primeira vez foi usado o telégrafo para se poder administrar um serviço de linha férrea a longa distância. Então, a origem é pautada no início, quando surgem as tecnologias que viabilizam comunicação à distância. E a senhora acredita que a falta ainda de uma legislação específica sobre essa questão tem dificultado a evolução ainda mais do teletrabalho? A dificuldade do teletrabalho não é a falta de legislação. Aliás, legislação demais cria uma série de problemas, porque demanda interpretação de determinada situação, e a legislação que nós temos, o teletrabalhador, ele é um empregado. Não se deve confundir teletrabalhador profissional autônomo com profissional liberal. Ele é um empregado. A diferença é que ele presta serviço fora do ambiente físico da empresa. Ele pode prestar serviço na sua casa, ele pode prestar serviço dentro do ambiente de trabalho do cliente, de vários clientes, ele pode prestar o seu serviço em qualquer ambiente que não seja necessariamente todos os dias o espaço físico do empregador. Então, essa é a diferença. É o trabalho prestado para um empregado, a determinado empregador, sobre esse empregador, a subordinação continua existindo, por mais com uma forma um pouco diferenciada, mas ele utiliza meio de comunicação, internet, videoconferência, celular, para poder se comunicar com a empresa. Essa é a diferença. Então, não vejo a necessidade de uma legislação específica, até porque existem vários agravantes, vários comprometimentos da situação de um teletrabalhador no que diga respeito ao controle da sua atividade. Bom, e vamos responder a uma dúvida gravada nas ruas pela nossa equipe sobre o teletrabalho. Confira. Meu nome é Manuel, eu sou pedreiro. Se eu trabalho em casa, eu posso ganhar menos do que o meu colega que vai para a empresa todos os dias? Agora é a situação de um teletrabalhador doméstico, né, digamos assim. Ele pode ganhar menos do que quem está de fato fisicamente lá na empresa? Não, os direitos são garantidos, a Constituição garante que o salário mínimo, garante que não haja discriminação entre trabalhadores intelectuais, manuais, e, portanto, o fato de o empregado estar dentro do ambiente físico da empresa ou estar fora desse ambiente físico não retira a ele os mesmos direitos que são concedidos para os empregados que ali trabalham.
E esse trabalhador que vai atuar em casa, ele precisa ter, digamos, um escritório doméstico? Não, ele trabalha. Essa é a vantagem do teletrabalho. A pessoa trabalha aonde ela quiser. Ela pode, se ela utilizar um computador, o que normalmente acontece, ela pode colocar esse computador na copa, na sala, no banheiro. Ele pode ter um escritório organizado, entendo eu, dada a exigência de que um teletrabalhador tenha que ser altamente concentrado naquilo que ele faça, que ele tenha um espaço reservado para ele se concentrar naquele serviço, não obstante estar em casa. Se ele mantém um notebook na cozinha ou na sala, vários fatores externos poderão dispersá-lo e aí a qualidade do serviço cair. E esse material utilizado para o trabalho dele, fax, telefone, notebook, enfim, deve ser fornecido pelo empregador? Não necessariamente. O empregador pode fornecer em termos de tecnologia, de eficiência. O empregado, de repente, não tem condições financeiras de comprar um aparelho de última geração, instalar um programa, um software de última geração e interesse ao empregador. Mas não necessariamente o empregador tenha que mobiliar a casa do empregado, transformar a casa do empregado no braço do seu escritório em termos mobiliários. Ok. E temos outra pergunta de um telespectador. Vamos ver. Meu nome é Francisco, sou secretário parlamentar. No caso do teletrabalho, como deve ser feito o controle da minha frequência? Já deve ser mais complicado essa questão da frequência, né, do trabalhador. Muitíssimo complicado. O que é que a lei exige? A lei exige, e aí eu digo da necessidade de uma legislação específica para isso, a CLT exige que o empregador que tenha mais de 10 empregados no mesmo estabelecimento, ele tenha que fazer esse controle de horário. Acontece que o empregado está fora do ambiente de trabalho, então cai na outra regra da CLT, da impossibilidade do empregador poder fiscalizar se ele está trabalhando, a que horas ele começou, a que horas ele terminou. Aliás, isso é um complicador tão grande que, em termos de férias, o empregado tem direito a 30 dias de férias se ele faltou até tantos dias. E vai diminuindo o quantitativo de dias de férias de acordo com o quantitativo de faltas que ele tenha tido. Então, como o empregado não trabalha dentro do espaço físico, ele não registra ponto, fica difícil, vai ficar muito difícil para o empregador verificar. Então, nisso o empregado leva vantagem de, na dúvida, interprete-se a favor do empregado e aí ele ter direito a 30 dias de férias, não obstante ele eventualmente não ter trabalhado tanto ou quanto dia. E em relação à hora extra, como é que controla a jornada? Para controlar a jornada, dependendo da atividade que esse empregado for realizar fora das dependências físicas do empregador, o empregador poderá instalar no computador um timesheet ou um tipo de sistema de controle informatizado que ele tenha condições de saber a hora que o empregado começou a trabalhar, a hora que ele parou de trabalhar, toda a movimentação dele do curso daquele trabalho, daquele período. Então, se o empregador fornecer isso, o que é razoável, até para termos de garantia dele, ele terá sim como controlar a jornada, o empregado terá como ter a sua jornada controlada também. E um acidente de trabalho do teletrabalhador que atua em casa, pode ser considerado acidente de trabalho? O acidente de trabalho vamos deixar claro que o teletrabalhador não é só aquele que trabalha em casa. Ele pode trabalhar em qualquer outro espaço físico que não seja o espaço físico do empregador. Essa é a regra. Mas suponhamos que ele esteja trabalhando em casa e ele sofra a questão da prova, né? A questão da prova, porque se eu saio da minha residência e vou até o escritório e nesse trânsito, nesse percurso eu sofro um acidente, eu ainda não estou dentro do espaço físico do escritório e vice-versa, eu terei considerado eventual acidente como um acidente de trabalho dentro do espaço físico da empresa, por maior razão. Agora, se eu estou trabalhando dentro do espaço físico de um cliente do meu empregador, ou se eu estou trabalhando dentro de casa, dentro do espaço físico de outro empregador, de um cliente, a prova não é tão dificultosa, mas dentro da residência, aí realmente vai ficar muito complicado em termos de ônus da prova, provar que realmente foi um acidente em decorrência do trabalho. Ok, e vamos conferir mais uma pergunta de uma telespectadora sobre o teletrabalho. Meu nome é Patrícia, sou assistente administrativo. Gostaria de saber se o Vale Transporte e o Vale Alimentação são suspensos no caso do teletrabalho? E então, são suspensos ou não? Não. Temos que fazer outra diferença. Vale refeição e vale alimentação. O vale alimentação é quando o empregador concede o ticket
para que aquele empregado compareça no supermercado e adquira produtos alimentícios. O Vale Refeição é quando ele fornece o ticket para que ele se alimente na rua, vá ao restaurante XYZ se alimentar. Se ele concede Vale Alimentação para os empregados que trabalham dentro da empresa, ele deverá conceder para quem trabalha fora da empresa. A questão vai perpassar pela questão do controle da jornada e do limite da jornada, porque quem trabalha até 6 horas não tem intervalo para almoço, para descanso e refeição, como quem trabalha mais de 6 horas tem esse intervalo. Então, quem tem esse intervalo, porque trabalha 8 horas, por exemplo, que é o mais corrente, ele ganha aquele auxílio refeição, no caso, refeição, porque ele precisa se alimentar. Mas quem trabalha só 6 não precisa. Então, perpassear de novo pela questão do controle da jornada, né? Mas se tiver condições de comprovar que aquele empregado trabalhou além das 8 horas, ele terá direito a receber. E o transporte, só se ele precisar se locomover de casa para outro local e precisar usar transporte público. Tá ok, muito obrigada pela sua participação e tenha uma boa tarde. Obrigada.